irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Bom, meu nome é Fábio, estou aqui para fazer aquilo que Jesus pediu, porque a palavra de Deus nos diz que ninguém acende uma vela para escondê-la, ninguém acende uma luz para escondê-la, mas acende uma luz para que todos aqueles que estejam à nossa volta possam ser iluminados pela graça de Deus na nossa vida. Eu tenho convivido com algumas situações e também venho fazendo alguns estudos e por isso estou aqui para poder partilhar com os irmãos. E diante disso, eu tenho percebido que às vezes existem algumas dúvidas também e quero aqui também poder ajudar os irmãos que querem pegar lá na palavra e realmente poder fundamentar a fé é muito importante, não é verdade? Porque o próprio Senhor já falava através de São Paulo para nós. Já quero começar lendo a palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim para nós: Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. É o que a palavra de Deus vem nos dizer. E é por isso que a Igreja Católica ela tem a Sagrada Tradição. Em outras traduções, inclusive, por exemplo, na Bíblia Jerusalém, você vai encontrar a palavra tradição, né? Conservar as tradições já deixada pelos apóstolos, ele mesmo, Paulo mesmo já está dizendo, conservai essas tradições, né? Então, e é justamente sobre uma dessas tradições que a igreja já veio vivendo, né? Veio vivenciando isso desde os primeiros séculos, né? Desde os primeiros anos de vida da nossa Santa Igreja Católica. Por isso o assunto hoje é batismo, né? Algumas pessoas perguntam, poxa, mas Jesus foi batizado com 33 anos, né? Jesus já foi batizado, já tinha uma certa idade. Será que o Senhor pede para nós uma idade mínima para ser batizado? Né? E eu fazendo aqui alguns estudos, com o auxílio, já quero até aproveitar e recomendar esse livro para você, com o auxílio desse livro aqui do Roberto Tanus, né? Que é um livro muito bom mesmo, muito bom. Conhecendo melhor a fé católica. Esse livro pode te ajudar bastante em edificar a sua fé e também fundamentá-la, que é muito importante. E por isso eu quero já pegar aqui na palavra de Deus, para que a gente possa ir conversando e fundamentando a nossa fé, né? Naquilo que o Senhor veio instituindo através dos apóstolos, que é a Sagrada Tradição. Por isso que nem tudo, né, que a igreja vive hoje está na palavra de Deus, está, né, ali com os mínimos detalhes, explicitamente na palavra de Deus, né? Porque existe a tradição, e isso o próprio apóstolo já nos disse aqui, né? Guardai as tradições, né? Guardai aquilo que tenho ensinado, não somente por escrito, mas também aquilo que ele veio ensinando, né, o povo naquela época também verbalmente. E por isso a igreja tem a Sagrada Tradição. E eu gostaria de pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, que é muito importante para nós podermos esclarecer também algumas coisas sobre o batismo, né? Por que a Igreja Católica batiza, né, as crianças? Então vamos lá. O Catecismo diz para nós no parágrafo 402 assim: consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma: pela desobediência de um só homem,
todos se tornaram pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 19. Como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. E aí continua nos dizendo: a universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, que é a justiça de Cristo, da obra de Cristo, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Em razão dessa certeza de fé, a igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. Então está aqui no catecismo da igreja a fundamentação, né? E agora a gente também vai vir agora para a palavra de Deus e poder encontrar essas tradições que os próprios apóstolos vieram nos deixando e que a igreja vem seguindo esses passos, conforme a própria palavra nos diz em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses no capítulo 2. Eu quero citar 2 exemplos para que a gente possa ir trabalhando em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, existe a história de Lídia. Talvez você... Não, minto. Em São Mateus, vai dizer para nós, no capítulo 28, no versículo 19, se eu não estou enganado, no versículo 19, sobre o batismo, uma ordem de Jesus para os apóstolos. Aí a palavra de Deus diz para nós assim: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus dá duas ordens aos apóstolos. Uma está no no versículo 19 e a outra está no versículo 20. Então a primeira ordem de Jesus é, o foco central do versículo 19 é: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o foco central do versículo 20 é: ensinai a observar todas as coisas que o Senhor os ensinou, né? Os ordenou. Então vamos ler de novo, para ficar bem claro. Aí a palavra diz assim: por isso que hoje a igreja, ela batiza e depois ensina. Porque é a ordem do Senhor da palavra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o foco central deste versículo. No versículo 20, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foco central do versículo 20, ensinar todas as coisas. Então por isso que a igreja hoje ela batiza e depois ensina. Por isso que depois vem a primeira Eucaristia, depois vem os outros sacramentos, vem a confirmação, né, a crisma, né, continua todo o ensinamento da igreja e isso é para a vida inteira. Então, seguindo este caminho de batizar e depois ensinar, né, eu quero pegar aqui alguns exemplos da palavra de Deus para que a gente possa ir desenvolvendo e conhecendo e fundamentando a nossa fé sobre o batismo, né, e nos perguntando, será que existe idade mínima, né, para ser batizado?
Então, eu quero pegar aqui primeiramente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. No capítulo 16, no versículo 14. Já podemos pegar no versículo 14. Aqui no capítulo 16, né, Paulo encontra com Timóteo, e aí depois sai Paulo e Timóteo, né, a batizar, a pregar, a fazer os ensinamentos, enfim, né, a seguir a ordem que o Senhor o direcionou. E nesse caminho que eles vão seguindo, eles pedem para o Senhor um local para que eles pudessem ficar em oração, né? E aí eles encontram com uma mulher chamada Lídia, que é o caso dela agora que a gente vai ler aqui, que a Bíblia, a palavra de Deus vem nos relatar. Capítulo 16, Atos dos Apóstolos, versículo 14. Do 14 ao 15. Aí a palavra diz assim: uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé ao Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo, e obrigou-nos a isso. A palavra do Senhor nos diz que, no versículo 15, que a família de Lídia, que ela foi batizada juntamente com a sua família. Em outras traduções, a gente vai encontrar a palavra casa, né? Que segundo os estudos que eu fiz juntamente com o livro do Roberto Tanus, a palavra casa, né, em grego que significa oikos, e em latim que significa domus. Essa palavra sendo traduzida, ela significa, né, ou seja, as pessoas de uma mesma família, né? Ou seja, todas as pessoas de uma mesma família. Então talvez aí na tradução, não sei qual a tradução que você tem, talvez esteja como casa. E a tradução é justamente todas as pessoas de uma mesma família. Levando em consideração que naquela época ainda nem existia essa palavra que, na verdade, a igreja nem é a favor disso, que é a palavra chamada controle de natalidade, né? A igreja, hoje ela diz paternidade responsável, né? É isso que nós devemos seguir, nós temos que ter responsabilidade sobre a paternidade, e não controle de natalidade, muito menos naquela época. Então toda a família, ela era uma bênção, uma bênção com a quantidade de crianças que existiam naquela época, né? Então, aqui na palavra está claro para nós, no versículo 15, que ela foi batizada, Lídia foi batizada por Paulo e Timóteo, juntamente com todos da sua família, né? Com toda a sua família, com toda a sua casa. E obviamente, todas as crianças também foram batizadas, porque o desejo era que todos pudessem partilhar da mesma fé, não é verdade? Vamos pegar um segundo exemplo de família inteira que foi batizada por Paulo mesmo, aqui no capítulo 16. Se a gente pegar no capítulo 16, no versículo 29, olha só. Aqui está Paulo e Silas, né? Eles foram presos, né? Eles foram presos. E ali na cadeia eles louvavam a Deus, né? Bendiziam o nome do Senhor, né? E aí houve um terremoto, as algemas se soltaram, né? E aí existia o carcereiro, né? Aquele que ficava ali cuidando para que eles não fugissem. E aí quando o carcereiro viu isso, né? Ele na hora puxou a espada dele e ele ia se matar. Então Paulo interveio e não deixou com que isso acontecesse. E aí, aonde o carcereiro vem dizer a Paulo assim: então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus
a ele e a todos os que estavam em sua casa. Olha aqui a palavra casa aparecendo. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Então, ou seja, toda a família deste carcereiro foi batizada, né? E aí o penhor aqui da palavra é o quê? É o crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família, tu e tua casa, né? E obviamente, se você quer que sua família seja salva, né, você não vai querer só que os adultos sejam salvos, na verdade, você vai querer que seus filhos também sejam salvos, né? E o foco central dessa palavra é justamente o batismo. Porque a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 16, nos diz assim, ó, quer ver? Vamos pegar a palavra lá em São Marcos, capítulo 16, versículo 16, para a gente ler na íntegra o que a palavra fala. Olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é o batismo. É o batismo. O batismo é o foco central. Crer e ser batizado. Nós precisamos ser batizados. E para a gente encerrar essa partilha de hoje, né, eu gostaria de pegar aqui uma direção até que foi dada pelo Roberto Tanus, que eu gostei muito. Né, ele nos dá um exemplo aqui fantástico. Eu queria partilhar com vocês. Aí ele diz assim, ó, todo pai responsável dá ao seu filho as vacinas recomendadas logo que a criança nasce, pois precisa imunizá-la contra doenças infectocontagiosas. Tomamos então a decisão sem que elas tenham consciência do que estão recebendo, pois sabemos o bem que receberão e o mal que se evita com essa decisão tomada. Não é verdade? O seu filho, quando nasce, né, você sabe que você vai dar lá as gotinhas, né? Lembra lá do Zé Gotinha? Você vai querer dar para ele as vacinas, né, para que ele possa ser imunizado de algumas doenças, mesmo ele não tendo consciência, mesmo a criança não sabendo o significado daquilo. Aí ele ainda diz assim, não vacinar é até omissão. Olha só. Ora, então, por que esperar para vacinar as crianças contra o maligno? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Dando-lhes o batismo que faz delas templos do Espírito Santo. O que São Paulo vem dizer para nós lá em 1 Coríntios capítulo 3. Por que esperar para imunizá-las contra o mal? Está aí. Né? Acho que realmente a palavra de Deus é muito clara para nós. Né? O catecismo da igreja, a tradição da igreja está completamente fundamentada nas direções, né, que foram nos dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né, ao qual a igreja começou a vivenciá-las através dos apóstolos. E aí aqui ele ainda dá mais um exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim, e batizei, ele está dizendo, né, que batizou uma família, e batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Então, a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Né? Que nós possamos batizar as nossas crianças, né? Para que toda a nossa família possa comungar do mesmo Cristo. Né? E como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não, Atos 16, 31. Marcos 16, 16.
Quem crer e for batizado será salvo. Que Nossa Mãe Maria possa interceder por você, assim como São Miguel Arcanjo. Hoje eu estou aqui com a minha imagem de São Miguel Arcanjo. Que São Miguel Arcanjo possa nos auxiliar e defender-nos no combate, né? Que as nossas crianças possam ser batizadas para a honra e glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, no teu nome que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte abraço. Deus abençoe.